Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a verbação do período do INSS no regime próprio. Tema muito importante. Tudo bem? Sou Luiz Gustavo, advogado aqui do Cats Advocacia. Como informei, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a verbação de períodos. É um tema muito recorrente aqui com o pessoal do escritório e é um tema super relevante que dá muito dor de cabeça para todo mundo, seja servidor ou contribuinte do INSS mesmo. Então, pessoal, basicamente, hoje a gente vai estar aqui falando a respeito de como fazer uma verbação correta e mais vantajosa para o segurado. Tá? Basicamente, como é que funciona? O que é uma verbação, pessoal? Contextualização rapidinho. A verbação nada mais é do que eu pegar um período de contribuição de um regime da Previdência, seja o regime próprio, seja o regime geral, que é o INSS, e fazer uma viagem com esse período, certo? Eu vou estar levando ele de um lugar para o outro, basicamente. Vamos fazer uma coisa mais figurativa para ficar mais fácil de visualizar, mas você imagine que aqui você tem um período que você contribuiu para o INSS, né? E esse período do INSS você quer levar, não sei, vamos dar um exemplo. Eu sou um servidor público do Estado do Paraná e eu quero levar uma parte desse período para o regime de previdência do Estado do Paraná. Eu pego lá, eu tenho 10 anos no INSS, eu vou estar tirando 5 anos, por exemplo, ali do INSS e levando para o regime de previdência do Paraná. Basicamente, é como funciona a verbação. É isso. É você estar pegando de um regime e levando para outro regime o seu período contributivo. Né? E quando a gente fala período contributivo, a gente está falando tanto do tempo quanto das remunerações que envolvem esse período que eu estou levando. Né? Porque quando a gente fala nessa averbação de períodos, a gente fala tanto do tempo quanto das remunerações que estão inseridas nesse período de tempo, certo? Então, assim, basicamente, o documento essencial para fazer a verbação é a CTC. Em alguns outros regimes de previdência, eles podem dar um nome um pouquinho diferente, mas basicamente ela quase sempre vai ser uma certidão de tempo de contribuição, né? Sendo que nessa certidão a gente vai ter essas duas informações: o tempo de contribuição e as remunerações provenientes desse período, desse lapso temporal que você está tirando de um regime para o outro. Agora vem o pulo gato, pessoal, que é o que realmente faz a diferença e que é muito importante. A averbação do tempo de contribuição é muito importante que seja sempre feita por um especialista, a orientação, né? Porque o que acontece? Vamos lá. Geralmente, o período, quando a gente vai fazer essas averbações, não é bem geralmente, mas em grandes casos, né? No meio dos casos, o que acontece? Geralmente não vai influenciar tanto, né, esse período de averbação, a questão das remunerações. O que geralmente a gente está buscando quando a gente faz essas averbações é mais o tempo, né, para completar aquele tempo para poder se aposentar no regime de previdência onde você está inserido. Mas assim, o que acontece? Que é muito importante saber. Às vezes, e não tão poucas vezes, as remunerações influenciam na hora que você, que é servidor, vai estar pedindo a sua aposentadoria. Porque o que é muito comum acontecer? O servidor que entrou depois de 2003 não tem direito à questão da integralidade, não vai se aposentar com o seu último salário. Então, o que acontece para esse servidor? As remunerações que ele tem influenciam no cálculo da média da aposentadoria. Então, o que acontece? É interessante, às vezes, para esse servidor, trazer as remunerações que são mais vantajosas para ele. Né? Porque, como o exemplo que eu dei, você tem 10 anos no INSS, você quer levar só 5. Você pode escolher os 5 anos que você quer levar. Entende? Então, isso aqui é bem bacana, porque quando você vai solicitar a CTC para fazer essa verbação de período, você pode fracionar tempo. Né? A legislação permite que o tempo seja fracionado. Então, você não precisa levar todos os 10 anos. Você pode levar o quanto tempo você quiser daquele regime, né, do INSS. Então, aqui nesse exemplo que eu estou dando são 5 anos, mas no seu caso pode ser menos, não tem uma limitação. Você pode levar quanto tempo você quiser. Né? Não existe uma restrição quanto a isso. E aí, então, assim, e partindo desse pressuposto que a gente pode escolher o tempo, então a gente pode escolher o tempo, tanto faz
se os 5 anos vão ser no começo, no fim ou no meio desses 10 anos que eu tenho. O importante é que eu consiga pegar com as melhores remunerações. E pode ser fracionado, pessoal. Tipo, eu peguei ali abril de 2000, peguei maio a abril de 2000. Aí eu quero pegar, não, mas desse de 2000 só me interessam as remunerações. Você pode pular para outro ano, ou você pode pegar outros meses pulando, né, daquele mesmo ano, não tem problema. Ela pode ser feita, essa atualização pode ser feita dessa forma, certo? Porque, assim, o que acontece? Quando a gente vai trazer as remunerações para o regime próprio, né, para fazer essas questões de aposentadoria, é necessário fazer simulações, porque a gente consegue entender qual remuneração acaba sendo mais vantajosa você levar para o regime próprio. Porque o que às vezes acontece? Vamos lá, vamos supor, você é um servidor aí, ganha seus 4, 5 salários mínimos, mais ou menos, né? Servidor estadual. Você vai estar trazendo as remunerações do INSS. É interessante você trazer uma remuneração de um salário mínimo? Não, não é interessante. Por quê? Porque aquela remuneração do salário mínimo vai estar diminuindo a sua média final de aposentadoria. Então, é muito mais interessante você trazer, vamos supor, eu tinha bons salários lá em 2000 e pouco, eu vou trazer daquele período. Você traz daquele período, entende? Porque as suas remunerações são maiores. Ou a gente tem mais um esqueminha que é bem bacana, que é interessante, que é possível fazer aqui com base na legislação previdenciária. As remunerações anteriores a junho de 1994, elas não integram o cálculo da aposentadoria. Então, o que acontece? Você consegue trazer o tempo sem o malefício de uma remuneração baixa, porque aquele período ele vem sem remuneração e aquele período não vai integrar o cálculo. Então, é interessante, porque você consegue até dar uma inflada na sua média, com base nas remunerações anteriores a junho de 94. Então, também é um esquema bem interessante que a gente consegue fazer, mas que só é possível se você se consulta com um advogado especialista. Então, pessoal, quando for fazer essa questão de averbação, é muito importante que você converse com o advogado antes, para que ele possa te orientar, né, sobre essas questões, esses fatos, e também para que ele possa até fazer um planejamento previdenciário, que nesses casos é muito importante e é bem relevante para o servidor, porque pode dar uma diferença muito grande na remuneração dele, né? E também para que ele não seja, às vezes, até enganado, de certa forma, pela sua falta de conhecimento. Porque o que acontece? Se você vai fazer essa solicitação perante o INSS não sabe o que você está querendo fazer com o CTC. Então, assim, se você pede, eu quero só 5 anos, eu quero 5 melhores anos, o INSS não vai fazer esse serviço para você. Você tem que direcionar para o INSS o período que você está querendo levar. Né? Então, por isso que é importante você estar sempre fazendo esses tipos de pedido orientado por um advogado especialista de direito previdenciário, certo? Agora, mais algumas observações, alguns detalhes que eu acho muito bacana referente à questão da verbação, e que, como eu informei, a verbação, quando você vai fazer esse pedido do CTC, o pedido não precisa ser integral, você pode fazer um pedido parcial do período do INSS. Mas aí você vai se perguntar, mas por que eu vou deixar um período do INSS? Porque às vezes é interessante para você estar pensando numa segunda aposentadoria. Você pode estar fazendo o quê? Você pode estar ali solicitando uma aposentadoria pelo INSS, uma por idade, ou às vezes até uma por contribuição, dependendo do tempo que você ainda tem no INSS. Lembrando, posteriormente, você vai aposentar no regime próprio que você está inserido como servidor público, você pode contribuir para o INSS, você não tem mais a vedação legal que te proíbe de estar contribuindo para o INSS, você sendo um servidor aposentado, né? Então, você às vezes pode pensar numa segunda aposentadoria pelo INSS. Ou até, vamos supor, o pessoal da saúde e educação, que às vezes trabalha em 2 padrões, vocês podem estar pensando no quê? Vamos supor, você pode estar levando o teu período contributivo para os 2 regimes, né? Vamos supor, às vezes a gente tem um caso de servidor que trabalha no mesma localidade, município, estado, mas ele pode estar, às vezes, trabalhando assim, em 2 municípios distintos, ele pode pegar a CTC dele e fracionar de novo. Vamos supor, mesmo exemplo, dos 10 anos. Ele leva 5 anos, sei lá, para o estado do Paraná e os outros 5 para o município de Curitiba. Muito comum, principalmente o pessoal da saúde e educação. Tem essa possibilidade de fazer esse acúmulo de cargos. Então, assim, pessoal, é muito bacana, porque, assim, essa questão da verbação é um assunto bem complexo, né? Às vezes a gente acha que é simples, que fala, só chegar lá, pedir para o INSS, levar a CTC, pronto, acabou. Mas não, tem todo um estudo que pode ser feito em cima
para pensar no quê? Pensar nas melhores remunerações. Vou dar um exemplo prático para vocês de um caso que a gente pegou aqui no escritório. Era servidor público, trabalhava em 2 regimes, tinha 2 padrões, né? E o que acontece no servidor? Ele tinha um período que ele entrou antes do finalzinho de 2003, ou seja, ele ia se aposentar com a última remuneração dele. E o outro padrão que ele entrou após, 2010, se não me engano. Então, o que acontece? Para esse servidor, era interessante o quê? Levar as melhores remunerações para o segundo padrão, porque lá é onde a renda e a média iria influenciar, e para o segundo padrão, levar, tanto faz, levar as piores remunerações, porque para ele ia ser indiferente a remuneração do primeiro padrão, ele ia se aposentar com o último salário. Mas por que ele teve esse raciocínio? Por que ele conseguiu ter essa visão? Porque ele se consultou com um advogado previdenciário especialista nessa questão. Então, por isso que eu digo, pessoal, é muito importante, porque senão, às vezes, você tentando fazer por si só, acaba se prejudicando, tentando fazer essa análise, porque, de fato, às vezes a gente precisa não só do conhecimento técnico, mas a gente também precisa, às vezes, de um suporte de sites e de programas que conseguem fazer essas simulações, esses cálculos, porque se a gente for se basear, às vezes, só por aquelas simulações que a gente tem, às vezes, no INSS, que é uma simulação muito simples, e às vezes não procede muito com a verdade, porque existem divergências naqueles cálculos que o próprio sistema do INSS faz, no meu INSS. Então, assim, é importante estar sempre se consultando por conta disso. Mas, enfim, pessoal, resumidamente, a forma correta de averbar esses períodos contributivos do INSS no regime próprio é sempre pensando na questão remuneratória, né? Que em alguns casos é bem relevante, em outros casos não é importante. Mas, para você ter essa noção e saber disso, você só vai saber se consultando com um advogado especialista em direito previdenciário. Tá certo, pessoal? Mas, basicamente, é isso. Ficamos à disposição aqui nos comentários para tirar dúvidas, curiosidades, tá bom, pessoal? No mais é isso. Não se esqueçam de deixar o like, seguir aqui a nossa rede social, o nosso YouTube. A gente está postando sempre aqui, toda semana, conteúdos muito bacanas e muito relevantes para você que é servidor público, para você que é seletista. Então, isso aí, pessoal. Tenham um bom dia e uma boa semana.